Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso Mind Hacks. Hoje, edição especial sobre o poder da mente, tá bom? Vamos lá. Hoje tá rolando workshop e tudo mais e tal, então a gente vai fazer um Mind Hacks especial. Tem muita gente que tá vindo do workshop. Quem tiver vindo do workshop, coloca aí, hashtag workshop. É isso aí. Vamos pra cima, pessoal. Quero falar um pouco sobre o desenvolvimento do poder mental, do poder sobre a sua mente. O poder da mente, né, quando a pessoa fala, não, eu quero usar a lei da atração. Você não consegue usar a lei da atração. Não consegue usar essa, né? A maior besteira do mundo é o cara falando, não, usa a lei da... Como você vai usar a lei da atração, né? Às vezes eu até falo, né, às vezes tem algumas comunicações que eu coloco isso, né? Eu já coloquei, inclusive, hoje em dia eu não coloco mais. Porque chama atenção, mas não é a realidade, né? Na verdade, você não usa a lei da atração, você só se alinha com ela, né? É mais ou menos entender como se estivesse indo um rio, o rio estivesse fluindo e você colocasse um barco no rio e o rio vai te levando, né? E você usa aquilo ali, aquela força ali, aquele negócio que está te levando como se fosse seu, né? Então você abre mão do controle para ter controle, né, da situação. Para atingir resultados que você deseja, você abre mão do controle. Tudo bem? Então vamos falar. E a arte de fazer isso, a arte de conseguir se alinhar com tudo isso, é a arte de ter poder sobre a sua mente. A única coisa que a gente tem controle na vida é sobre a mente. A gente achar que a gente tem controle sobre o mundo lá fora. As pessoas gostam de ter essa ilusão, né, de controle sobre o mundo. Não, eu vou arrumar uma coisa que esteja sob controle. Eu vou arrumar um emprego estável, porque aí a minha renda está sob controle. Eu vou dominar as pessoas, né? Isso é muito comum da pessoa assumir uma coisa de manipulação para conseguir assumir o controle sobre os outros. Falsa sensação. Porque essa sensação de controle é como se você estivesse criando, você estivesse fazendo uma casa de palha, né? Até bater o primeiro vento que leva toda a sua casa. Você construir toda uma comunicação, tudo em volta da manipulação. Você já vê muito claramente o que acontece com coisas relacionadas a isso, né? Você vê meios de comunicação, né? Que eu nem vou falar o nome, mas tem meios de comunicação, televisões, que por muito tempo assumiram aí que assumiram aí, né, um castelo de cartas de manipulação, né, de toda a comunicação para o benefício próprio. E aí, de repente, a verdade sempre vem à tona em algum momento. E aí o castelo cai. Isso é o controle sobre o mundo exterior. Um mero castelo de cartas. Você achar que você está escolhendo uma situação segura, a segurança é uma tentativa de controle da situação. E é um mero castelo de cartas. A qualquer momento pode acontecer qualquer coisa. A única segurança que você pode ter é sobre a sua mente. E aí você é ilimitado. Se você assume esse domínio, você se torna ilimitado. Porque a mente não tem limite, né? A mente em si não tem limite. E ela pode levar você a lugares que você nunca imaginou. Se existisse limites para a mente, você não ia ver caras como Santos Dumont, que criou o avião. Você não ia ver caras como Steve Jobs e o Bill Gates, que fizeram toda essa revolução da informática. Você não veria, sabe,
pessoas que criaram invenções fantásticas, né? Então, entendam isso. A mente, vamos começar com esse padrão, com essa questão. A mente é ilimitada. E é o lugar onde vocês podem realmente mudar alguma coisa na vida de vocês. Na mente. E como que se cria? Como que se muda essa mente, né? Como que se cria a realidade? Porque é assim, né? Você vai se tornar... A partir do momento que você tem uma mente poderosa, você pode ser o que a gente chama de dobrador da realidade. Você pode aprender a dobrar a realidade lá fora, ao invés de ser dobrado pela realidade. Porque é isso que acontece com a maioria das pessoas, são dobradas pela realidade. Então, vamos falar, por exemplo, sobre uma autoimagem de uma pessoa. A maioria da imagem que vocês têm, né, da grande maioria de vocês, foi construída por algo que alguém falou, por algo que alguém disse, por algo que o mundo lá fora conectou na sua mente. E por isso muitos ficam lutando, né? Ficam, cara, eu quero ter mais autoestima, eu quero confiar mais em mim mesmo, quero fazer sei lá o que, mas possivelmente, o que aconteceu? A sua mente foi moldada por alguma coisa de fora, para ser o que é hoje, né? Então, se você está atingindo um resultado X na sua vida hoje, é por causa também da sua autoimagem. A gente já vai falar disso, inclusive. Mas a sua imagem interna, seu autoconceito, ele é determinado hoje. A grande maioria de vocês, possivelmente, inclusive eu também, boa parte das pessoas, é definido por fora. Só que você agora tem que reconstruir o jogo. Então eu já tenho boa parte da minha autoimagem reconstruída por mim, né? Mas aí você vai ter que lidar com uma certa... Porque, é coisa desde a infância que você vem, desde a sua primeira infância, vem recebendo uma série de informações que foram moldando a sua personalidade. E a partir disso, você é uma pessoa dobrada pela realidade, e não um dobrador da realidade. Mas quando você assume o controle sobre a sua mente, o que acontece? Você passa a... começa a dobrar a realidade com a mente. E eu não estou falando de uma coisa de... Sabe aquela coisa de pegar a colher e dobrar a colher? Não, isso aí é um outro nível da coisa. Não estou falando disso não, né? Estou falando de... A sua mente, por exemplo... Vamos falar para os mais céticos, por exemplo... A sua mente, no mínimo, começa a fazer você fazer ações no seu dia a dia que vão beneficiar seus objetivos, no mínimo. Como assim? 95 a 99% das suas ações são inconscientes, né? Quem comanda isso? A mente subconsciente. Se você tem o poder sobre essa mente subconsciente, você consegue programá-la para em 95 a 99% do tempo você estar observando oportunidades. Porque assim, pensa, você está aqui me vendo agora, certo? Só que existem uma série de coisas que estão acontecendo em volta de você. Você acha que a sua mente subconsciente não está captando tudo isso? Que alguém falou alguma coisa, de repente, no monte de coisa que eu estou falando, às vezes você não está retendo tudo. Então, tem coisas que eu estou falando aqui que estão passando reto por você. Mas tem coisas que eu estou falando aqui que estão fazendo sentido e tudo mais. Se você programou a sua mente, ela vai pegar as coisas mais importantes para te levar até o seu objetivo.
Além de escolhas, né? A gente acha que a gente escolhe alguma coisa. Mera ilusão. Você acha que você escolheu a roupa que você vestiu hoje? As chances são que você já tinha essa escolha pré-estabelecida na sua mente. E você foi lá só e buscou um arquivo. Mesmo que você tenha levado muito tempo decidindo, essas decisões foram feitas em cima de preconceitos. O que é preconceitos? Conceitos já pré-formados. Ou seja, se você tem o poder sobre a sua mente consciente, sobre programar a sua mente, o que acontece? Você, a partir do momento que você está assim, você consegue escolher coisas melhores na sua vida. Tomar decisões melhores. Olha que interessante, né? Então, observe que assim, se você tem o poder sobre a sua mente, que é o único lugar que realmente você tem poder, você tem poder sobre todo o resto. As pessoas mais bem-sucedidas do mundo já entenderam isso. Já entenderam que elas têm que trabalhar a própria mente, né? O maior exemplo disso, você vai olhar um cara como Bill Gates, a vida dele é trabalhar em cima da mente dele. Você vai olhar um cara como Steve Jobs, você vai ler, você acha que ele tinha livros de empreendedorismo, de inovação no iPad dele? Não, quando ele morreu, foram ver o iPad dele, só tinha um livro. Tinha a ver com espiritualidade, né, do Paramahansa Yogananda. Ou seja, você começa a ver, essas pessoas sabem, entendem que o trabalho tem que ser sobre o mundo interior. Elas entendem que se elas trabalharem o mundo interior delas, o mundo exterior vai se dobrar aos pés delas. E aí tá um monte de formiguinha no mundo lá fora, lutando para ter sucesso no mundo exterior. Não, agora eu vou fazer, eu vou acontecer. Mas, na verdade, o que ia gerar efeito? Não é lá no fazer, mas sim aqui dentro. Trabalhando diversos assuntos que trabalhem com a sua mente. Se você foca, né, na sua mente, você começa a, que eu chamo de dobrar a realidade. Que é o que eu falei, as pessoas mais bem-sucedidas do mundo já vivem isso. Enquanto todas as outras formiguinhas que estão trabalhando para as pessoas que dominaram suas mentes, estão simplesmente tentando mexer, tentando ter controle sobre o mundo lá fora. As pessoas que já entenderam o poder da mente, devoraram já, né? Inclusive tem caras grandes que tiveram sucesso lá atrás, que assumiam, que estavam querendo ter controle sobre o mundo exterior lá fora. E essas pessoas também já foram devoradas, não existem mais praticamente, né? Você vê empresas decadentes, como aconteceu com a IBM, com a Kodak e tudo mais. Por que você acha que acontece? É um monte de formiguinha. É um monte de... É fácil, uma pessoa que está jogando esse jogo, ela só está ali como um autômato. A gente acha que a gente está escolhendo alguma coisa para a nossa vida, mas a grande maioria das pessoas que está vivendo uma vida focada no mundo exterior é um autômato. O que é um autômato? É uma máquina só. É só a máquina. Meramente a máquina. Perde o lado espírito da coisa, né? Perde a vida da coisa. E ela acha que está tendo livre-arbítrio, mas não está, porque ela está à mercê dos seus temperamentos, dos seus hábitos, que nem eles mesmos que criaram. Quem criou esses hábitos por eles foram as ocasiões de fora.
Estão à mercê do que eles podem ver, né? Olha, não, isso aqui é o que eu posso hoje. Por que que ele fala que isso é o que ele pode hoje? Por que que ele fala isso? Essa pessoa fala isso? Porque ele não consegue ver outras opções. Por quê? Porque a mentalidade está fraca. E o que é mentalidade? Mentalidade é mente. Então você não tem poder sobre a sua mente. Sua mente está sendo comandada por alguma coisa do mundo exterior. Parece aterrorizante, né? Mas para quem busca um pouco, começa a buscar os poderes da mente, o jogo começa a mudar. O jogo começa a mudar, porque você se torna o dobrador da realidade que a gente está falando. Então você dobra a realidade, você não está mais à mercê do que vem lá fora, né? E você sempre se torna um dobrador melhor. Mas como que se faz para se tornar um dobrador melhor? A primeira coisa é conseguir observar o que hoje está assumindo domínio sobre você. Você precisa encontrar os bloqueios que estão te atrapalhando. Às vezes você quer ter sucesso, mas você se sente não merecedor daquilo. Por quê? Você já analisou o porquê? As pessoas não querem entender o porquê. Elas só falam, não, eu estou assim, me desbloqueia, Thiago. E não é assim. Você precisa... É um fator de autoconhecimento primeiro. Observar o que você está vendo, né, a respeito dessa sua limitação, esse seu obstáculo na sua vida hoje, que é não se sentir merecedor. O que foi? Foi alguém que te falou alguma coisa? Ou é um conceito, ou um julgamento, né? Porque tem vários níveis do jogo, né? O primeiro nível é porque alguém falou isso pra você, então você confia na pessoa. Então isso está conectado diretamente com aquela pessoa. Quando você não liga mais pelo que ela fala, você se libertou, né? Você já conseguiu. Quando você começa a criar, existe um gatilho mental maravilhoso, chama gatilho da ridicularização. Quando você desautoriza uma pessoa, quando você ridiculariza aquela pessoa na sua mente, ela perde totalmente o efeito sobre você, né? Ela é um antônimo aí do gatilho de autoridade. Quando você dá autoridade para uma pessoa, ela pode falar, e é isso que a gente faz com os nossos pais, né? Quando eles têm tanta autoridade que eles falavam algumas coisas na nossa infância que moldaram a nossa mente. Agora, a desautoridade, né? A desautorização, a ridicularização te liberta. Mas, para algumas pessoas, né? Então você precisa, primeiro passo, entender quais são os gatilhos ali que estão quem que tá fazendo, o que é, alguma coisa que alguém falou. Então pega esse alguém e ridicularize na sua mente, né? Ridicularize. Por quê? Porque, sinceramente, se essa pessoa te faz, mas eu gosto muito dessa pessoa, não, o que acontece? Se ela te faz se sentir não merecedor, ela te fala que você é pouco coisa. Então você tem que realmente, uma pessoa que faz uma coisa dessa, você tem que ridicularizar na sua mente, você tem que falar o que essa pessoa sabe da vida. Uma pessoa que fala que você não é nada, que você nunca vai conseguir alguma coisa, é uma pessoa extremamente ridícula. Sabe por que é uma pessoa ridícula? Porque ela não entende que você é ilimitado. Ela está vivendo naquele mundinho medíocre. Medíocre no mau sentido. De, é o que pode. Sabe? E essa pessoa pega e vai lá e te coloca e te enfia numa caixa assim. Não é que ela pega e fala, entra aqui na caixa, não, ela te enfia nessa caixa porque você não pode ser maior que ela. O jeito que essas pessoas têm de ficar grandes é diminuindo os outros.
E isso é uma coisa muito complicada. Porque uma geração inteira de pessoas inferiorizadas, inclusive isso já vem de muito tempo, né? Eu acho que o grande problema da humanidade é a inferioridade, é a síndrome da inferioridade, é se sentir muito para baixo. E eu acho que uma coisa valorosa que os americanos fizeram com o seu povo foi de colocar eles para cima, né? Isso eu acho que é diferente nos americanos do que no resto do mundo, é que os americanos, eles sempre falaram, nós somos os melhores, nós estamos no topo do mundo. E tudo bem que eles usaram isso no modelo de comparação, né? Mas não precisava ter essa comparação, mas eles se colocam, né, nesse modelo e a sociedade deles, não é à toa que eles atingiram resultados que eles atingem e assim por diante, porque realmente eles conseguiram transcender um modelo de inferioridade que é da raça humana. Por que a raça humana é assim? Por causa dessa questão das pessoas ficarem diminuindo as outras para ficar grande. Aí a sociedade é toda medida por baixo, entendeu? Então aqui eu estou defendendo a tese de que você precisa na sua mente ridicularizar as pessoas que estão te jogando para baixo. Isso é uma técnica para você conseguir, eu vou dizer, isso é uma espécie de aspirina, pelo menos até você conseguir entender que a sua autoimagem está desassociada de qualquer pessoa. É uma aspirina até você conseguir entender que você é parte do todo, que você está conectado com a fonte do universo, que você é ilimitado por essência. Mas para isso necessita o quê? Muita meditação, muita oração, uma série de coisas que inclusive eu falo lá nos meus cursos mais avançados, que falo sobre alinhamento. Quando você entra em graus mais altos de alinhamento, você se desconecta disso. E outra forma, o próximo nível do jogo, o próximo nível disso é quando isso não faz mais parte, não tem mais conectado àquela pessoa. Aquilo já virou um julgamento seu. Aquela pessoa falou tanto aquilo pra você ouviu tanto isso, que já não é mais uma coisa, é porque tal pessoa falou aquilo pra mim e eu acredito. Não é mais isso. Já virou um conceito seu, um julgamento seu sobre você mesmo. Aí já é um pouco mais complicado. Deixa eu só ver aqui, tem uma pergunta. É compreensível porque é uma atitude profética e chama à existência as coisas que não existem como se já existissem. Exato. As coisas que não existem, entre aspas, né? Chamar a existência, não é nem chamar a existência, é chamar a materializar-se coisas que ainda não são materiais. Porque não quer dizer, se está na sua imaginação, não quer dizer que não existe. Em uma dimensão ela existe, senão não estaria na sua imaginação. Existe a dimensão da imaginação, e a dimensão da imaginação é tão real quanto a física. Até mesmo porque a física, ela é toda alterada pela nossa visão, pela nossa mente. Então, se você for pensar bem, a realidade imaginativa é tão real quanto a física. Só que a física, ela é física, só isso. Agora, uma pessoa pode viver uma vida inteira, mas não é uma vida real. Por quê? Pode viver uma vida inteira conectada em aparelhos e vivendo em realidade virtual, certo? E dizer que aquilo é realidade. Por que não é realidade real? O que define que não é verdade? O que define que não é mentira? Porque é físico? E se existissem outras realidades que a gente está preso aqui nessa realidade? A realidade é o que a gente percebe e não o que está acontecendo. Você conseguir perceber o que está acontecendo já é outro nível do jogo. Né?
Deus opera em nós o que o realiza. Exatamente. Ele quer viver através de nós as coisas que... Ele quer viver as coisas através de nós. Se surge um desejo, é basicamente uma manifestação dessa vontade, de alguma forma. O problema é que muitas vezes os desejos são, vamos dizer assim, corrompidos pela nossa mente. Então, a pessoa, então quer dizer que um desejo de matar é um desejo divino? Não. O desejo de matar é o desejo de se ver longe de uma determinada pessoa. Então, precisa ter a distância de duas pessoas. Essa vontade está ali, né? Se ver livre de uma determinada pessoa. E aí a mentalidade, a sua mente corrompe aquilo lá, falando, a única forma de eu me livrar dessa pessoa é matando ela. E aí que se inspira o assassinato, no caso. É a sua falta de opções. É o que você coloca, é a sua mentalidade limitada que te coloca numa situação ruim, de fazer o mal para o outro. Né? Você acha que uma pessoa que faz mal para o outro, que pega, por exemplo, agora eu estava falando da pessoa que pega e fala, não, você não vai conseguir, né? Ou de querer rebaixar o outro porque é mais... Eu estou dizendo nesse sentido, tá? Não estou dizendo nem quando é pro bem da pessoa, né? Estou fazendo isso pro seu bem, que eu não quero que você se frustre. Não, é tipo, ela não pode ser melhor que eu, então fala um monte de coisa. Você acha que essa pessoa queria realmente rebaixar o outro? É porque a única forma dela se ver grande, que esse é o desejo dela, é rebaixando o outro. Por quê? Por causa da mentalidade imbecil que foi instalada na mente dela. Que é um ciclo vicioso. Uma pessoa que tem uma mentalidade imbecil coloca outra mentalidade imbecil no filho, no irmão, no amigo. E é um ciclo vicioso que precisa ser quebrado. Essa é a nossa meta aqui. É começar a quebrar esses ciclos. Começar a ter ciclos virtuosos, de mentalidades grandiosas. É isso que a gente começa a trabalhar aqui. E você se colocar agindo dentro do escrito perfeito de um Criador Pai que é bom o tempo todo. Exatamente. Você tem que... Eu acho que essa questão de pensar nisso, né? De se colocar nessa posição do divino, é fantástico. É fantástico. Mas é um treino, né? Não é fácil. As pessoas, elas se sentem o último lixo do universo, de tanto que foi treinado isso em gerações lá atrás. Como se sentir divino? Por meio de práticas, né? Práticas de alinhamento, principalmente. Práticas de alinhamento, que eu, inclusive, falo nos meus treinamentos mais avançados. Quem está em treinamentos mais avançados meus já viu essas práticas. Se você se pegar pesado numa prática dessa, você começa a desenvolver o seu lado interno tão forte que você começa a ridicularizar o mundo lá fora. Você começa a olhar e falar, cara, esse mundo lá fora é uma coisa que... sabe? Ridicularizar no sentido de... não é nem ridicularizar, é infantilizar, vamos dizer assim, né? Você começa a transformar aquilo num... não, é um mundo criança, né? Oi? Tirar a autoridade, desautorização, exatamente. Você começa a olhar o mundo lá fora e fala, ixi, isso é um mundo tão criança, né? É um mundo tão criança, tá tudo bem. Eu tô aqui, tô tranquilo, não tem problema. Né? Mas, a partir do momento que você consegue trabalhar isso, consegue desenvolver isso, você se livra dessas coisas como não sou merecedor. Você começa a não sou merecedor. Se alguém chega e falar pra você não é merecedor, não, isso é demais pra você, ou você está se achando, aí fala assim, cara, não tem como eu me achar mais do que eu já... Sabe? Caramba, você simplesmente parte do todo, né? Você parte... Você é conexão direta com Deus, né? Claro que você pode estreitar cada vez mais, deixar mais... Como
como eu posso dizer, deixar essa conexão cada vez mais forte, né? Isso vai te possibilitando, mas você tem que entender isso. É que nem o Machado, é isso? Nome aqui? Eu não sei, eu não consigo ler esse negócio de Instagram, tem uns nomes estranhos aí. Mas assim, sobrenome Machado, pronto. Ele falou viver, né? Viver a realidade mesmo que ela ainda não tenha acontecido, né? Vamos supor. Então você já se sente como parte do divino. É o primeiro passo para você se tornar cada vez mais próximo. Mano Machado, tá ok, Mano Machado. Então, como o Mano Machado falou, é isso. Você já se sentir deste jeito. E aí você começa a ver a ilimitação, o ilimitado que você é. E tudo que você pode expressar nesse mundo. Quando você define isso, entende esse poder de expressão, aí você começa, o pessoal fala, você se acha, tá bom, vai achando o que você quiser. Não tem nem aí, eu tô aqui expressando a minha verdade, o que eu sou, e tá tudo bem. Beleza. Então, por exemplo, quando você tem auto-julgamentos, vamos falar disso, né? A pessoa chega e fala assim, eu não consigo, eu me sinto mal por causa do julgamento, né? Que é o próximo passo, né? Primeiro é por causa de que a pessoa falou uma coisa. O segundo nível é quando aquilo já virou uma parte sua, você acredita naquilo. Você vai ter que descondicionar aquela ideia. Você vai ter que descondicionar a ideia de que você não merece. Como que você faz isso? Condicionando a ideia de que você merece. Uma vai substituir a outra. Como que você vai falar isso? Começa falando pra você, eu mereço, eu sou, eu posso, né? Então, isso eu tô falando, é aspirina, né? É só pra resolver, mas o problema de verdade que você resolve é no alinhamento, tá? Esse é um outro jogo, tá? Mas tudo bem, isso é um primeiro passo, né? Começa a se falar pra você mesmo, a se dizer eu posso, eu mereço. Começa a ridicularizar essa ideia, ridicularizar esse julgamento. Toda vez que você olhar para esse julgamento, você olha para ele, o que é esse julgamento? Nossa, olha isso, velho. Que ridículo, velho. Você começa a se ridicularizar nesse sentido, né? Se ridicularizar quando você entra nesse tipo de situação. Não é se identificar, é se ridicularizar quando você toma esse tipo de julgamento. Aí aquilo vai mais ou menos perdendo o efeito, tá? Esse é o ponto. Mas por que eu tô falando em volta disso tudo, né? Esse negócio de ridicularizar o seu julgamento sobre você e tudo mais e tal, né? Por quê? Né? Porque, assim, entenda o seguinte, a coisa mais importante para você adquirir um poder mental absoluto que consegue atingir qualquer resultado, tá? Qualquer resultado que você quiser na sua vida, né? E é um processo, não é do dia pra noite, né? E assim, você sempre vai poder aumentar cada vez mais esse poder, até o infinito. Até você conseguir fazer coisas que você nunca imaginou, né? Coisas que a nossa realidade hoje, o pessoal falaria, cara, isso aí é loucura, né? Como materializar coisas com a própria mente. Essas coisas... Ah, não, isso é impossível, cara. Fica tranquilo. Nem vamos pensar muito no assunto. Mas se você for pensar em física quântica, uma série de coisas, você começa a perceber que seria possível com uma mente extremamente poderosa. Mas a base da mente poderosa é a autoimagem. É o seu autoconceito. É como você se vê. Você trabalhar a sua autoimagem é o que vai definir o seu resultado. A pessoa chega e fala assim, cara, como é que eu uso a lei da atração a meu favor e tal. Quando você tiver a autoimagem
de uma coisa que você já quer ser, que você quer ser, né? Se você já se vê como uma pessoa que já tem de verdade, aquilo vem, aquilo acontece simplesmente. É tipo, sem limitações, a coisa vai... Acontece rápido pra caramba. É por isso que a gente tem os treinos de mentalização nos nossos treinamentos, né? A gente trabalha a mentalização para isso, para você criar o autoconceito. A mentalização, entendam isso, a mentalização não tem aquele poder que o pessoal fala, mandei o recado pro universo, e aí o universo vai planejar a coisa para você. Não, já o universo recebeu sua cartinha, sabe? É o Papai Noel. Papai Noel recebeu sua cartinha. A coisa mais besta que eu já vi no mundo, velho. A pessoa falar que quando você faz a mentalização, faz a visualização, faz, sabe, não importa como você chame, você manda o recado pro universo, ele recebe, o Papai Noel do universo recebe a cartinha e ele vem, é tão ridículo quanto o conto, tá? E aí ele passa nas chaminés e deixa os seus desejos, né? Só falta esperar que o universo vai fazer isso também, né? Tá de brincadeira, né? Então não é assim que funciona. A mentalização, ela tem um efeito sobre a sua autoimagem e a sua autoimagem cria a sua realidade. Para os mais céticos, no mínimo, a mentalização mudando a sua autoimagem, seu autoconceito, ela te coloca para ver oportunidades, para agir de forma diferente, sem procrastinação, sem autossabotagem e com um emocional direcionado, tá? Então ela organiza tudo isso para que as suas ações sejam eficientes e a coisa acontece. Então, no mínimo, é isso. E para as pessoas um pouco mais que gostam dessa parte um pouco mais mística até da coisa, ele manda a sua autoimagem manda um recado pro universo. E o universo chega e fala assim, peraí, esse cara que tem um resultado tal mentalmente, né? Esse cara, vou trazer um exemplo aqui, esse cara rico, ele tá numa situação financeira não tão boa, peraí, deixa eu organizar isso aqui, o cara rico tem que estar na casinha dele, ele coloca a pessoa na casinha da riqueza, entendeu? Da mesma forma que não importa, o cara pobre, ele pode ganhar na Mega Sena, ele vai gastar todo o dinheiro, porque o universo vai falar assim, peraí, o cara pobre ganhou na Mega Sena, deixa eu tirar ele daqui e colocar ele de volta na pobreza. Né? E a tendência é o cara ficar não só pobre, mas com uma dívida gigantesca depois, né? O cara que ganha na loteria e tudo mais. Por quê? Porque ele não tem a autoimagem daquilo. Então, repara que é isso que define o jogo. Quanto mais você é a pessoa, quanto mais você já se sente ser, mesmo antes de ter, mais você consegue estar próximo do resultado. Eu digo, se sentir sem menor dúvida, sabe? De uma forma que você comece a olhar para a sua realidade física e comece a até rir, falar, cara, isso aqui já não faz parte. É muito engraçado que eu tenho um mentor que ele falou assim, que quando ele fez lá os primeiros, eles chamam lá de, o pessoal do marketing digital sabe que o 6 em 7, né? 100 mil reais em 7 dias. Primeira vez que ele fez isso, ele falou que ele nem vibrou muito, assim, foi uma coisa meio, sabe, natural, porque ele já andava com um monte de gente que andava, aquilo já era natural, ele já sentia como já era, sabe, já aconteceu, já sabia. Aí quando aconteceu, sabe aquelas coisas que acontecem, que você já está tão tranquilo, né? Isso é o que acontece com a maioria das pessoas. Já está tão tranquilo com aquilo que de repente quando acontece você percebe que já aconteceu.
Você já está com outra na mente lá na frente e falou assim, nossa, aconteceu aquilo lá, olha só. Quantas coisas que você desejou lá atrás e que passou e você nem percebeu, falou, nossa, é verdade, olha, eu consegui aquilo que eu queria lá atrás. Né? Porque você estava com um conceito tão interessante, né? Tiago, conheço pessoas que só têm a posse e não tem nada. Como explicar essas pessoas? Como assim? Só tem a posse? Porque é o seguinte, posse é um lado do jogo, tá? Primeiro, essas pessoas, as pessoas que só têm a posse e não têm poder mental, né, vamos dizer assim, elas vivem em escassez. Vamos começar assim. Sabe por quê? Porque elas têm medo de perder tudo que elas têm. A pior coisa, né? A pior coisa é você ter muito dinheiro, ter muito conforto e ter medo de perder todo esse conforto. Por quê? Porque essas pessoas percebem que elas não têm controle sobre aquilo. Foi um golpe de sorte quase elas estarem. Sorte existe, tá? As pessoas falam que sorte não existe. Existe sorte. Existe sorte sim. A pessoa tá no lugar certo, na hora certa e bum! Acontece. A sorte, eu nem vou entrar muito no assunto sorte, tá? Mas ela acontece. Ela acontece. Quantas pessoas você vê que tem sorte? Não, a pessoa trabalhou muito e tal. Sinceramente, a minha visão é, se a pessoa não sente que ela tem, se a pessoa ela não trabalhou de alguma forma o poder mental dela, ela de alguma forma estava no lugar certo na hora certa. Foi meio que um... Porque não dá para você trabalhar muito e ter resultados. Você trabalha muito na oportunidade correta. Certo? Ah, sorte não existe. Como assim sorte não existe? E a pessoa que nasce numa família maravilhosa, que não tem conflitos, onde poucos traumas são desenvolvidos, isso não é sorte? E nada contra a sorte. O problema da sorte só é que se você perder aquilo, você não sabe como voltar. Essa é a minha visão. É o único problema. Mas a tendência é que, dependendo do caso, você nunca vai perder mesmo. E tá tudo bem. Agora, vocês querem basear a vida de vocês na base da sorte? A base da sorte? Esse é o ponto. Se você quer basear a sua vida na base da sorte, de repente, né? Não tô falando de você que fez a pergunta, tá? Tô falando, mas se a pessoa quer basear a vida na base da sorte, é complicado, porque é meio que, vamos esperar, vai que a gente é sorteado, né? Aí é assim. É mais ou menos isso. Agora, com a mente, você tem total controle sobre o seu sucesso. Total controle. Controle tá ali, todo na sua mão. Porque é o único lugar que a gente tem realmente controle sobre as coisas, é na mente. Tá? A palavra diz que as bênçãos te seguirão. Cuidado só, Mano Machado, de você, de colocar umas frases assim, né, importantes, mas fora do contexto total, tá? Tem que olhar o contexto. Eu não lembro ao certo qual é o contexto dessa parte lá na palavra, mas na palavra, para quem não sabe, traduzindo, né, na Bíblia, né, eu não sei ao certo, mas tem que olhar o contexto todo. É isso que
a ação da Bíblia, ela está em toda do negócio, e conseguir colocar aquilo dentro do contexto que está lá, tá? Esse é o ponto, tá? Isso é muito importante. Eu sei disso, não estou falando que é mentira isso que você falou, mas tem que colocar dentro do contexto para as pessoas conseguirem, para aquilo virar uma coisa que você pode entender como isso se aplica na sua vida, tá? A aceitação de uma situação tanto para cima ou para baixo depende do que planta e como você planta. Aceitação de uma situação. Na verdade, assim, vamos falar de plantio e colheita. O que acontece é o seguinte, né? Vamos entrar nesse assunto um pouquinho mais, né? Já que você falou disso. O plantio, eu tenho uma frase que fala que o plantio não é obrigatório, mas a colheita é. O plantio é opcional, a colheita é obrigatória. O plantio é opcional e a colheita é obrigatória. E assim, a gente pode não plantar, mas a gente vai lá colher aquela escassez, né? No caso, se você não plantou nada. E é esse o ponto. Agora, aonde que vocês acham que vocês podem plantar alguma coisa de verdade, né? As pessoas acham que o plantio é algo feito no mundo exterior também, de novo, né? A grande maioria das pessoas acha que o plantio é fora, que o plantio acontece, não, eu vou ajudar pessoas, logo eu terei resultados. Eu conheço pessoas que não ajudam pessoas e têm resultado financeiro. Opa, como assim? Que não vão lá e ajuda, que planta lá fora e tem resultado. Como assim? Como assim? Então, se você for olhar para o mundo lá fora, o mundo físico, ele é totalmente injusto, entre aspas, né? Porque tem pessoas que não plantam e têm resultado? Como assim? Enquanto tem outras pessoas que plantam e não têm resultado? Como assim? Porque isso é uma regra aplicável mais poderosamente na mente. Quando você planta na mente, o resultado lá fora é claro. A mente é o terreno fértil. A semente é um sonho. A mente, ela é uma terra, ela é como se fosse uma terra bem adubada, né? Principalmente se a sua mente é poderosa. Quanto mais poderosa, é mais adubada, mais bem cuidada. E aí você vem com uma ideia e coloca na mente, né? Ainda mais se for num terreno, num momento mais silencioso da mente, né? Você planta aquilo e aquilo floresce, né? Aquilo cresce. A mente é o lugar onde as coisas... E aí você olha para a pessoa e fala assim, cara, mas essa pessoa, eu não vi ela plantando, eu não vi ela ajudando os outros, não vi... Mas de repente os resultados vieram. O plantio não... Às vezes até acontece, né? De que você... A ideia é que quando você planta fora, quando você coloca uma semente fora de você, você precisa entender que essa semente não necessariamente vai brotar. É engraçado isso. Não vai brotar. Pode ser que você pegue e ajude uma quantidade enorme de pessoas, essas pessoas não tenham resultado, não vai acontecer nada. E elas não tendo resultado, você também não tem, tá ok.
Quando você começar a entender essa realidade de que o único plantio que gera realmente sempre resultado é o plantio na mente, você vai se frustrar menos nos plantios no mundo exterior. Porque o que você está ali plantando lá fora como eu posso dizer? Quando você está colocando essa semente lá no mundo exterior, você não cria expectativa. Você está fazendo porque você sente a necessidade de plantar a semente, mas só isso. Você começa a pensar muito mais no... Você está fazendo só. Você não está pensando no resultado daquilo. E se lança o seu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o achará. É exatamente isso. Isso, lançar o pão sobre as águas é basicamente o momento de plantio sobre a mente. Mas esse é o ponto. Não é só caridade, é tudo. Eu tô aqui fazendo uma live e pode ser que dela não surta nada. Pode ser que dela não surja nada, né? Pode ser que nenhum de vocês se beneficie disso que eu estou fazendo. Pode ser que muitos de vocês cresçam. Pode ser muitas coisas podem acontecer. No mundo físico é tudo imprevisível. Porque tem uma ordem própria. O mundo físico tem a sua própria ordem, que a gente não pode alterar. Até que, se você quer um sonho, realizar um sonho, quando você faz uma mentalização para realizar um sonho, eu sempre falo para os meus alunos, nunca escolham o como, só escolham o que vocês querem. Porque o como não depende de vocês. O como lá fora, o mundo é louco, as coisas, as leis naturais, elas são muito loucas. Né? Então, você não sabe como você vai atingir aquele objetivo, mas se você coloca a sua mente para trabalhar, ela vai encontrar meios dentro do caos do mundo externo para atingir aquele resultado. Quando você acha que você está plantando uma semente aqui e que ela vai brotar, você está investindo toda a sua vida num negócio que não dá resultado. O mundo lá fora, ele tem a ordem dele, não é você fazendo uma coisa aqui, lá, ajudando uma pessoa, fazendo alguma coisa, ajudando até no sentido de querer algum resultado, né? Que aquilo vai gerar um fruto. Se você começar a entender isso, vai ter menos frustração lá fora, menos frustração com as coisas do mundo. Você vai ter menos frustração a respeito disso e você vai deixar as coisas acontecerem. E você vai pensar, você vai trabalhar muito mais sua mente. Eu quero atingir aquele resultado. Você colocar um sonho na sua frente e o como. Repara que toda vez que você realizou um sonho, o como você realizou esse sonho foi totalmente fora de tudo que você tinha imaginado. O velho, nenhum plano sobrevive ao campo de batalha, é isso. Porque o campo de batalha é um caos. Tem um filme que é... Como é que é mesmo, amor? Não sei o que do amanhã. Com Tom Cruise, não é? Com Tom Cruise. Filme fantástico. Muito interessante. Alguma coisa do amanhã. Não lembro agora. Mas esse filme... O que acontecia? Vou dar um pouco de spoiler aí pra quem não viu. Mas é assim, o Tom Cruise, ele pegava e por alguma coisa lá que aconteceu... No limite do amanhã. Quê? No limite do amanhã. No limite do amanhã. Ele pegou e ele deu uma sacaneada lá num cara
e o cara pegou e colocou ele para ir pro campo de batalha. Ele era um cara que era só o cara bonitão que aparecia na TV e tudo mais. E aí chegaram e falaram assim, não, aí teve um cara lá que ele provocou e o cara jogou ele pro campo de batalha. E foi muito engraçado, porque ele chegava lá no campo de batalha e aquilo tava uma loucura. E o pessoal, caramba, deu tudo errado, nosso planejamento deu errado, a gente achou que ia acontecer isso, aconteceu aquilo, não sei o que lá. É isso chama campo de batalha. É assim que é a vida. Você faz um planejamento, quando você chega lá, caramba, pegaram a gente de surpresa, não sei o que lá, né? Por quê? Porque esse é o caos do mundo externo. O seu mundo externo vai ser sempre um caos incontrolável. O que você pode controlar? O mundo da mente. Então você coloca o seu sonho, você deixa isso claro para você. Os seus objetivos, né? Deixa todos esses objetivos bem claros. Faça as mentalizações, tudo mais. Guia sua mente para trabalhar a favor de atingir aquele objetivo. E deixa o seu corpo te guiar no caminho. Porque o que vai começar a acontecer? Você vai estar lá no meio do caminho, vai estar sendo levado para um lugar, para o outro. Você precisa deixar, porque é como se fosse um mar, é um caos. E o caos vai te levando até o objetivo, porque você tem que ter clareza de onde você quer chegar. Você coloca lá, quero atingir aqui. E aí você começa a ir, você vai ser puxado para cá e tal, até chegar finalmente no objetivo. Isso é poder da mente. É você focar aonde você tem controle. Tudo bem? Você focar onde você tem controle, que é o quê? A mente. Os samurais, inclusive, tinha uma coisa muito interessante, que toda a base deles era em volta disso, era de trabalhar em cima do que eles tinham controle. Então eles não ficavam ansiosos. Né? Não é mesmo? Então entendam isso, tá? Então, desenvolver o seu poder mental significa você desenvolver o poder de conseguir ter uma boa autoimagem, porque se você é a pessoa que já atingiu o resultado, a natureza, o universo, eles vão mais ou menos automaticamente te mandar para aquele lugar, porque ele fala, ixi, ele tá no lugar errado. É como se você entrasse no meio de um lugar, né, de um lugar lá, e aí ele tem a organização própria, né? A natureza, todo o universo tem uma organização própria. E se você tá lá, você é a pessoa bem sucedida na carreira, internamente. Você tá nesse mundo aqui. Aí fala assim, pô, o que esse cara bem sucedido na carreira tá fazendo aqui nesse lugar de insucesso? Caramba, tá tudo errado, coloca ele pra cá. As coisas vão te levando, e você só precisa se desfazer dos orgulhos. Você vai ter que tomar, porque o próprio mundo vai falar pra você, vem pra cá, faz isso. Aí você precisa fazer. Você precisa se desfazer ali da sua procrastinação, da sua autossabotagem. Você precisa se desfazer de uma série de situações, do seu orgulho, de que você, não, tem que ir por esse caminho, e bater a cara contra o mundo. Né? Você vai ter que se desfazer disso tudo, para conseguir deixar o universo te levar até o seu objetivo. Tudo bem? Isso, opa, travou aqui. Isso é uma das coisas mais importantes aqui, tá bom? Então, pessoal, com isso a gente encerra a não perder oportunidades. A questão de oportunidades não é só não perder, né? É conseguir ver todas as oportunidades, conseguir agir sobre elas e se manter nelas.
né? Porque às vezes você age sobre uma oportunidade, aí você muda de humor, aí você vai para outro lugar, aí você muda de humor, sabe? Você perde o foco, né? Então é esse que é o ponto. Então precisa ter todo esse jogo. Tudo bem? Então com isso a gente encerra a live de hoje, né? Um assunto que foi bem profundo, inclusive. E inclusive tem muita gente que me perguntou nesses dias: ah, Thiago, você tem um curso, um programa avançado e tal. Quem está no workshop vai ficar sabendo aí. Vou abrir as inscrições aí para um dos meus programas avançados em breve, tá bom? Então, logo mais vou falar mais sobre ele e tal. Fiquem tranquilos, tá? Quem quiser se aprofundar, tá? Quem quiser ficar no básico, fica no básico, tá tudo certo. Quem quiser se aprofundar mais, entender mais sobre toda essa todas as técnicas que eu uso e tal, principalmente veja a aula de amanhã lá no workshop, tá bom? Que vai ser show de bola. Quem está participando do workshop, coloca aí #workshop. Só para eu saber, tá bom? Tudo bem? Show, pessoal. Obrigado pela presença de vocês. Espero ter clareado a mente de vocês a respeito de muitas coisas a respeito do poder mental. E vamos conversando. Vamos conversando, que ainda tem muita coisa interessante por vir. Tá bom? Como faço para participar do workshop? leidaatração.net. Vai lá. Né? Sem cedilha e sem tio, então lei da atracal, né? Tá? Vai lá e participe, tá bom? Show! Obrigado pela presença de vocês. A gente se vê então amanhã, 12:01. Um grande abraço e até lá.